Uma boa noite a todos os irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Sejam muito bem-vindos a esse momento onde nós vamos refletir a palavra. Nós acabamos de ler aqui sobre o capítulo 16. O capítulo 16 de Josué é um livro do Antigo Testamento. E a epígrafe diz assim: as heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Eu sou aqui o pastor Adilson, do qual vou falar um pouco desta palavra. Antes de mais nada, peço para que os irmãos dêem um like nessa mensagem, compartilhe com alguém caso vocês venham gostar, e também se inscreva em nosso canal, acione o sininho. O canal é O Despertar 607. Então, irmãos, é uma palavra que quando você lê aqui já no começo, no verso 1, vai dizer assim: saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. No 4, diz assim: e assim alcançaram a sua herança, os filhos de José, Manassés e Efraim. Muito bem. Vamos fazer aqui uma reflexão desta palavra. José, todo mundo já sabe quem era José. José foi aquele filho de Jacó, cujo nome e cujo seu status, se tornou grande no Egito, porque ele se tornou um governador. E com isso, José ele se tornou muito poderoso, porque José ele teve a oportunidade vinda da parte de Deus no seu passado de ter uma revelação profética. Foi até um sonho. Eu só estou dando uma volta para a gente poder situar na palavra. Então José tem um sonho quando ele era pequeno, que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam, que se inclinava para ele. E que quando ele falou isso para o seu pai e para os seus irmãos, o pai chegou até a repreendê-lo, uma vez que se tratava de um significado da própria família. Aí o pai dele vai dizer: meu filho, como que eu, tua mãe e teus irmãos, ou seja, teus 11 irmãos, vamos se inclinar por terra? Quer dizer, foi de certa forma, um absurdo, Para as pessoas que não compreendiam, soava como um absurdo. E tanto que foi criado ali um momento de
de inveja por parte dos irmãos. Como que ele, se nós somos mais velhos, nós somos, isso, somos aquilo, somos, ligados ao nosso pai, tem aqui o primeiro filho, tem isso, tem aquilo, nós somos a maioria. Como que ele vem criar essas coisas? Então, foi criado ali um ressentimento para com José. Então, José, ele se tornou muito grande, porque quando chega o momento de substancializar aquele sonho, muitos anos depois, talvez, não sei, muito mais de 20 e poucos anos, talvez uns 30 anos, quando aqueles irmãos, pai, todo mundo chega ali, eles vão se inclinar para José, porque José era o governador, porque José era um homem de confiança do próprio Faraó. Faraó deu toda a regalia para ele, porque ele veio com uma sabedoria tamanha. Porque quando Deus está no negócio, Deus ele dá sabedoria para a pessoa. E durante aqueles 7 anos, o Egito se tornou próspero. Por quê? Porque a mão de Deus estava ali. A mão de Deus estava ali, irmãos. E quando Deus abençoa uma nação, um rei, seja lá o que for, esse reino passa a ser um reino próspero. Tem até uma passagem que diz assim: bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando Deus está à frente de um negócio, seja ele um negócio pequeno, seja um negócio grande, seja uma nação, seja um reino, seja uma tribo, uma família, não importa. Deus vai estar no negócio e ali aquela situação vai prosperar. Então, José se tornou grande. Mas muitas vezes o desfecho de histórias, assim como a do próprio José, muitas vezes as pessoas colocam os pés pelas mãos. Aqui está se falando a herança dos filhos de José. Será que os filhos de José teve o mesmo ímpeto, a mesma força de fazer a diferença, como seu pai fez? Talvez não. Então, aqui está falando a herança dos filhos de José, a herança de Efraim. Então, a gente observa que nem sempre as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Muitas vezes, a pessoa dá brecha para o inimigo, e o inimigo começa a trabalhar, e o inimigo começa a criar problemas com aquela pessoa, ou com aquela tribo, ou com aquela nação. E aí, em vez da coisa progredir mais do que já progrediu, ela tende a regredir. Essa que é a realidade. Isso acontece em vários lugares. Quando tem um rei, quando tem um presidente, e se ele está sobre a tutela, sobre a direção de Deus, a tendência das coisas é ir para frente. Jesus uma vez falou para um rei no passado. Ele disse assim: nenhum cargo é dado se não for pela vontade do meu Deus, do meu Pai. Se você está
no cargo foi pela permissão de Deus. Será que você vai agir de maneira correta? Porque se você agir de maneira incorreta, certamente vai gerar consequências. Muitas vezes, irmãos, acontece dessa forma. Mas as pessoas não conseguem entender, porque as pessoas, infelizmente, têm um bloqueio em função da sua desonestidade. E por isso, irmãos, muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que poderia acontecer. Nós vemos que aqui os filhos daquele estadista do José, que era originalmente um escravo, era apenas um escravo, mas que hoje era um governador com todas as regalias e com grandes realizações no seu currículo. Mas os filhos, será que tomaram a mesma direção? Aí a gente olha lá no verso 10, está escrito assim: e não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio de Efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-nos sendo-lhes tributários. Olha o problema aqui. Eles começaram a se envolver com pessoas idólatras. Pronto, acabou. Aí Deus vai começar a retirar as bênçãos. Deus vai começar a retirar as bênçãos quando a pessoa começa a se desviar do plano original de Deus. Aí, meu amigo, aí, meu irmão, aí vai começar os problemas. Aí vai começar as circunstâncias, os maus entendidos. Aí vai começar uma série de questionamentos. E a tendência é ir de mal para pior, porque Deus se retira. As bênçãos estavam com aquele povo, com aqueles descendentes de Jacó, seja os hebreus, sejam os judeus, seja quem for. Mas muitos colocaram os pés pelas mãos e tiveram sérias consequências. Muitos reinos foram para regimes de escravidão. Muitos reinos tiveram a sua nação ceifada. Por quê? Porque foi Deus? Não. Porque foi plantado, quem planta colhe. Quem planta o mal vai colher o quê? Tempestades. Não vai colher bênçãos. Por isso que é o momento de nós refletirmos. Hoje nós vivemos esse século 21. Então é importante que nós viemos refletir na palavra, entender o poder de Deus. Porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós vamos ter sérios problemas para nós e para os nossos descendentes. A Bíblia diz, lá em Êxodo 20, se eu não me engano, está dizendo no verso 5, 4, alguma coisa assim: visitarei a maldade dos pais nos filhos, da terceira à quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus, ele pode descer com ira neste mundo e as coisas podem naufragar de uma forma que ninguém está esperando.
Nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vivendo o início do momento da grande tribulação. Mas tem muitas pessoas que nem sabem o que significa isto. As pessoas estão tão envolvidas com o seu dia a dia, com as coisas supérfluas, e se esquece que o momento do fim chegou. E aí? Como é que vai ficar? Então vai ter muitos aborrecimentos, como já está tendo. A tendência de hoje por diante, principalmente desse mês, do mês que passou, não é nada de bom, irmãos. Nós estamos muito prestes a ter problemas muito sérios em consequência de certos problemas que as pessoas criaram no seu passado. Jesus uma vez falou para aquele povo que viraram as costas para ele, daquele povo que maltrataram ele. Jesus falou, está lá em Lucas 21, 24, diz assim: e cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados como escravos, até que o tempo do gentio se complete. Então, por isso, foi lançada ali, nesse momento, uma profecia. E para quem já viu história, ou conhece um pouco, pelo menos, sabe do que aconteceu nesses últimos 2000 anos. Então é um momento de refletir nas coisas que estão acontecendo, para que não venha a ser gerado mais problemas para os nossos descendentes. Amém? Glória a Deus. Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Procure se arrepender, porque o mundo hoje nunca mais vai ser o mesmo como do passado. Não se esqueça, dê o like, compartilhe a mensagem e também se inscreva em nosso canal o Despertar 607. E que Deus possa abençoar cada um que ouviram essa mensagem nessa noite e cure de suas enfermidades e também as suas doenças em nome de Jesus. Amém?